Glória a Deus. Irmão, eu quero que meus irmãos prestem muita atenção naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, em toda a mensagem bíblica nós vamos ver o evangelista Mateus, aleluia, narrando sobre quando Jesus pisou nesta terra, deixando para nós mandamentos, palavras maravilhosas. Mateus, aleluia, é o homem que teve intimidade, o homem que andou com Jesus. Mateus, então, ele começa cheio do Espírito Santo, ele começa a narrar, ele começa voltado de ordem aquilo que ele aprendeu vivendo com Jesus. Agora o evangelista Mateus, cheio do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, ele começa a nos ensinar. Então todos nós sabemos uma mensagem poderosa. Nós vemos antes de Jesus ele falar sobre o sermão da montanha. Primeiro a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jesus ele vai ser batizado pelo João. Antes de Jesus querer pregar para a multidão, primeiro Jesus ele vai ser batizado para que se cumpra a palavra do Pai. Antes de João, aleluia, de Jesus, antes de ele se apresentar para a multidão, ele é batizado, todos nós sabemos, no capítulo 3. No capítulo 4 nós vemos o próprio Espírito Santo levando ele para o deserto. Então nós vemos dentro da mensagem bíblica narrada pelo evangelista Mateus, porque antes de Jesus pregar para a multidão, antes de Jesus ter fama, antes de Jesus ser conhecido pela terra, pela conquista, primeiro ele foi levado para o deserto. Todos nós sabemos, quando uma pessoa é levada para o deserto se encontra só você e Deus, e Satanás, o seu inimigo, para querer te parar, para querer, aleluia, que eu e você abandonar tudo. Nós sabemos no deserto é um lugar que ninguém quer passar. Nós sabemos que no deserto é um lugar que ninguém quer viver. Muitos acham que o deserto é para nos matar. Muitos acham que no deserto Deus está nos punindo. Não, o deserto é a escola de aprendizado. O deserto é a escola de intimidade entre o Pai e o Filho na terra. No deserto não é para se matar, mas no deserto é para você ter experiência com o Pai. E sei que lá fora já pegou. No deserto, aleluia, Deus não leva você para o deserto, aleluia, porque coisa do passado. Deus nos leva para o deserto para fechar o nosso caráter. Deus nos leva para o deserto, glória, não é para nós morrer, mas é para nós levantar a mão e dizer: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. No deserto é lugar de intimidade, no deserto é lugar de viver o sobrenatural com Deus. Mas não, irmã, para nós viver o sobrenatural de Deus, não precisa parar de te murmurar. Muitas das vezes nós murmuramos, aleluia, por coisa mínima, por coisa pequena, nós murmuramos. E todo aquele que murmura, ele não consegue enxergar o mover de Deus. Ele não consegue, eu
sair do Egito. O povo agora vai caminhar, mas Deus, Ele vai levar o povo para o caminho do deserto. Aleluia, porque Deus precisava fechar o caráter, bater o coração do teu povo. Aleluia, porque eu não vi, se nós for ler dentro da mensagem bíblica, o povo estava fora, pastor Paulo, do Egito, mas o coração ainda estava dentro do Egito. Deus, Ele não queria isso. Deus, Ele queria o povo por inteiro, o povo por completo. Então Deus leva o povo para o deserto, para que o nome dele seja glorificado. Mas o povo, ele está fora do Egito, mas ele está lembrando no passado. Aí não dava, meu irmão, porque uma vez o Pai nos liberta do diabo, porque a ordem você olhar para trás, a ordem é para a gente caminhar, a ordem é para a gente prosseguir. E a coisa dizendo, não olha para o teu passado, olha para a frente. O diabo te acusa, ali trazendo coisa do teu passado, aquilo que você fez lá no passado. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele pega a iniquidade, Ele lança tua Cristo, Ele morreu a cruz para mim, para você. E Paulo, Ele diz, todo aquele que vai ser vivido, não há condenação, não há lei. Você está livre, você está livre. Aqui é uma palavra que o diabo te acusa, fala para ele porque Deus te deu autoridade. Aqui não é Satanás, porque Deus é aquela ideia. Ele morreu por nosso pecado, Ele morreu pela minha iniquidade. Quando nós vimos Jesus, Ele é levado para o deserto antes de Ele pregar. Aleluia! Todos nós sabemos que agora Jesus, aleluia, Ele é batizado pelo João, e depois que Ele é batizado, o próprio Espírito Santo leva Ele para o deserto. No deserto Ele viveu 40 dias, 40 noites. A Bíblia vai nos dizer que Ele teve fome. E quando Ele teve fome, logo quem veio? O diabo, o tentador, o inimigo, aleluia, vai querer parar o propósito, vai querer parar o Filho de Deus, vai querer para que o propósito que Jesus ele não cumpriu na terra não se cumprisse. O diabo, ele estava planejando, eu preciso parar Jesus, eu não posso deixar ele cumprir aquilo que ele fez. Aleluia, com a palavra. Então o diabo, todos nós sabemos que ele tenta Jesus. A Bíblia com Jesus com fome, ele tenta se pegar Jesus, toda essa pedra e pão. Se você é filho de Deus, ele não consegue. Logo ele vai para a segunda tentativa, leva Jesus para o pináculo do templo, lança daqui porque está escrito que os judeus darão ordem ao que respeita. Mas Jesus também vai dizer, também está escrito, Satanás, não ficará o diabo, ele fica pela terceira vez, ele leva Jesus no alto monte, vai dizer, ó Jesus, eu vou te dar também tudo isso aí que você está vendo, é meu. Mas se você se buscar, demorar, eu vou criança, sabe o que eu estou querendo dizer? Ó Jesus, abandona o propósito, aquilo que você veio fazer, eu vou te dar o reino. É Jesus, você
seu, mas eu vou te dar meu reino, eu vou te dar minha glória. Não precisa você ter final, mas já foi, mas chorei, vai dar uma coça no cão. Assim também está escrito, diabo, aporada, o Senhor de Deus, a luta morre, mas não abandona. Muitos dias de hoje, estou abandonando o propósito para viver aquilo que o diabo oferece. Muitos estão deixando a salvação de lado para buscar coisa terrena. Aquilo que o diabo ele vai levar para o inferno. É mais fácil você entre as coisas do campo, mas se acha, eu vou dar um lugar aqui. Eu vou sentir a glória dele. Aleluia. Então pega para lá. Pega, não me dá. A luta que você está passando, não pare. Não abandone. Porque em cima dessa luta tem um propósito. E esse propósito, uma hora vai chegar. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus não se passa. No capítulo, quando Jesus ele sai do deserto, ele vai em busca agora dos apóstolos. Ele vai começar a chamar para uma grande obra. Quando chega no capítulo 4, Jesus está caminhando ali no mar da Galileia. Ele vai ver Pedro e André, chama eles, aleluia, 20 após 20, aleluia. Ele fala, ele abandona tudo, eles deixam tudo para Jesus. Jesus vai olhar para eles só, vem e fazerei de vós pescadores de homens. Jesus diz, vem agora, você não vai pescar mais peixe, agora você não vai ficar mais imundo, cheirando a peixe, agora você está falando a Galileia. Ei, cheiro de peixe, mas não, Pedro. Cheiro de peixe, mas não, André. Agora é cheio da minha presença na vida de vocês. Ei, o crente que tem Jesus, ele tem cheio da presença de Deus. É um cheiro suave. Aleluia. Que faculta todos aqueles que estão na treva. Agora, eles abandonam tudo e começam a seguir Jesus. A Bíblia vai nos dizer também, Jesus continuando andando, ele vai ver aí João e Tiago e o seu pai Zebedeu. Jesus olha, vem, eles abandonam, deixam o seu pai e seguem a Jesus. E assim começa, Jesus vai chamando um por um. E quando nós vemos, meus irmãos, no capítulo 5, Sermão da Montanha, a Bíblia vai nos dizer que agora uma grande multidão está seguindo Jesus. Jesus já começou a curar, Jesus já começou a libertar, Jesus já começou a expulsar os demônios. Almas estão sendo impactadas, almas estão sendo libertas, os apóstolos estão olhando. Eu creio, coisa de doido de pregador, os apóstolos pegam olhando, eita, eu quero esse negócio aí, Jesus. Eu vou botar a mão, o diabo correr, ei, o Senhor olhando, eita, Jesus. Eu quero ter a intimidade aí. Aleluia, é isso aí que eu quero. E o Jesus você quer? Primeiro, vem. Agora Jesus começa a falar sobre o Senhor. Como nós lemos no Senhor. Mas logo que Deus nos chamou a atenção para mim falar com a igreja nessa noite. No versículo que nós lemos, no versículo 11, 12, perceba, os discípulos, eles clamando, Jesus curando, o diabo que apelou que
sendo por terra, alma sendo liberta, aleluia, cativando sendo quebrado. Mas Jesus vai dizer: você quer? Mas saiba de uma coisa: primeiro, bem-aventurado o vosso quando for perseguido. Jesus vai dizendo: primeiro, bem-aventurado vós quando esfriarem, quando serem perseguidos, quando mentirem contra a vida de vocês, quando caminharem contra a vida de vocês. Você nem entendeu mistérios da alma. Jesus está dizendo: quer poder? Eu vou dar poder. Quer expulsar demônio? Eu vou dar poder. Quer unção? Eu vou dar rocha. Vai estar dizendo: aqui na cima, eu vou tirar o que você está pedindo, mas eu quero ver se você vai usar para a minha glória. Jesus vai estar dizendo: eu vou dar autoridade, eu vou dar poder, mas antes de tudo isso se cumprir, eu só vou logo dizer: o evangelho é assim, pelo amor do meu nome, vocês vão se caminhar todo dia. Ainda quer, Pedro? Quer mais? Eu vou dar autoridade, mas saber, todo dia, aleluia, vocês serão entregues, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vão caminhar, vão te deformar. Ainda quer, João? Eu quero, Jesus. O Papai está dizendo para a minha geração: você quer? Eu vou te dar. Mas saiba por dois que nem estão pregando aí fora o evangelho. Agora é só vitória. A luta foi embora. Mentira de Satanás. É como se tiver terra. Ai, meu Deus. Ainda que você tiver na terra, vai chorar, vai doer, vai ter calor envolvido, porque deixa eu falar pra você que não vai ter calor, eu tô mentindo. Eu falar pra você: o evangelho não é choro, não é tristeza, é sangue. Aleluia, eu sou ali. Aleluia, fala pra você: eu sou mentiroso. E eu estou pregando, só levanta a mão para a próxima vitória. Aí é fácil. Por você pregar isso todo dia. É fácil você chegar dentro da igreja, irmão. Essa daí é a chave do carro. Moleza. Mas eu quero ver pregar o que está na Bíblia. Aleluia. O meu coração, pastores, fica triste quando eu vejo os jovens. Uns tempos atrás, jovens dançando o funk dentro da igreja. Pastores loucos dançando dentro da igreja. Porque agora está uma palhaçada. Tem uma mensagem, meu irmão. Quando eu estou sendo enganado pelos loucos, nosso profeta. Aleluia. Ah, vou deixar a igreja preta. Eu vou colocar um minário aqui dentro desse lugar. E é boate agora. É paridade agora. Porque eu conheço pela Bíblia. Quando Deus levanta os jovens de José, aleluia, o povo do Egito não governa José, mas é José que governa o Egito. Aleluia, filha contra não é o povo judeu, aleluia, que convence Jesus, mas é Jesus que convence o povo. Não, tem que atrair o jovem para a casa do Senhor. É verdade, mas pregando a palavra, pregando o que está na Bíblia. Jesus já está dizendo: bem-aventurado quando vós ser perseguido.
Não adianta eu levantar a mão, aceitar Jesus e dizer: agora eu vou dar do bom do melhor, agora é só sorriso lá em cima. É mentira, porque vai ter tempo de tristeza, vai ter dia que você vai querer parar, vai ter. Por isso Jesus ele disse: aleluia, se alegrar em vós, porque antes de vós, aleluia, ser perseguido, perseguir o profeta. Eu te levo a Bíblia todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Aleluia, Elias é um homem de Deus. Elias chega no poder, chega na intimidade, ele vai profetizar. Isabel agora, ela vai se levantar contra a vida dele. A primeira coisa que ele vai se correr. A primeira coisa, que o homem cheio do Espírito Santo, ele corre e se esconde. Até que chega o momento quando ele chega lá e diz: Senhor, se a minha vida eu não sou melhor que os meus pais. Elias que é Elias. Se ele pediu a morte, quem sou eu e você? Que evangelho é esse que prega aí? Aleluia, todos nós que tem busca da obediência da palavra, da santificação. Vai ter momento que você vai ter bolinhas. Senhor, não aguento. Eu vou parar, eu vou desistir. Mas eu vou dizer: ei, Elias, levanta, Elias. Ei, Elias. Pega, Elias, nessa noite. Porque grande é a chegada, grande é a tua caminhada. O alimento está te querendo tomar conta, mas Deus está dizendo: levanta, porque papai vai dizer: ei, Elias, não tem problema não, porque você não está sozinho, não só tem você de profeta, ainda tem mais é de sempre. Então continua. Ei, eu creio. Aleluia, isso. O tempo mesmo da Isabel, aquela fibra, aquela mulher endemoniada pelo Satanás. Porque é assim, meu Senhor. Eu vou falar, vai por ele, mas vai por mim. Muitos dentro da igreja, eu vou falar. É que dentro da igreja que nos dá paz do Senhor está querendo nos matar. É verdade. O jovem aqui, eu falo por experiência. Há 3 anos atrás, o irmão que pregou para mim e falava para mim: ó, jovem, quando Deus começar a te usar, os próprios dentro daquela vai te perseguir. 3 anos se passou, quem foi que se levantou? O povo que ganhou para Jesus. E para ferir, mas nós sabemos que nós vai ter maturidade. Deus permitiu. E ainda para machucar, para ferir, e falava assim na minha cara. Falava da minha mãe, falava dos meus irmãos, falava: Senhor, imagina para o irmão que veio para o mundo. Para ouvir isso, pastor. Falei: Jesus, eu vou descer na oração. Quanto mais falava, uma coisa que eu aprendi: quanto mais fala, mais eu vou glorificar. Ei, jovem, aleluia. Não vim para o evangelho. Eu vou vir aqui na frente. Eu vou levar para tudo certo. Cuidado, jovem, porque o diabo, ele está irado. Mas quando o diabo está irado, você que está contra. Quando nós entendemos, se levanta, mas nós temos que adorar. Aí nós vamos, quando você se põe para fazer obra
Então, escolhendo o pastor da minha geração, que muitos já não falam mais a verdade para os jovens. Fica no evangelho, você não precisa mais orar. Como pastores, você não precisa subir para o monte, você não precisa ir para a vigília, você não precisa estar orando no canto. Eu já tive um ato de Satanás. Porque se vai ter alguém que vê na mensagem bíblica, os profetas, Moisés, ele recebe os 10 mandamentos aonde? No monte. Deus fala com Moisés, faz na onde? No monte. Aleluia. Deus fala com Jesus na onde? Manifesta a glória dele. Quando desce Moisés, você liga para falar com Jesus. Ele está onde? Ele está no monte. Glória a Deus. Jesus, ele não estava debaixo do argumento. Jesus, ele não estava lá no conforto, não. Ele estava no monte. Ele era visível nas madrugadas. Quando ele derrama esse poder na nossa vida, ele é geração. Não adianta eu subir aqui. O povo está pregando. Se eu avançar, se eu avançar, eu subir, pode pregar vazio, pode até cantar bonito, pode ter voz perfeita, mas o segredo é ter o chão, é ter o chão. Não adianta. Não adianta. Os próprios homens de Deus, Elias queria parar, desistir. Ainda que ele desistiu do Deus chamado, daquilo que Deus tinha com ele, ele estava querendo, Deus me mata, eu não aguento mais. Eu prego a tua palavra, Senhor. Eu falo a verdade para o teu povo, e estão querendo me matar. Eu vou lhe falar mais profundo, porque Deus vai falar com alguém aqui. Jeremias, ele também tem que se parar. Jeremias, ele vai chegar um tempo e vai dizer: Senhor, o Senhor me iludiu. Eu prego a tua verdade para o teu povo me respeita. Eu falo aquilo que o Senhor manda, Senhor, mas não dá ouvido a tua palavra. O Senhor está me dando mensagem do céu, mas não me dando a cara. Eu aqui na China, na casa do Senhor, muito vim para a igreja, para olhar para o irmão, para olhar para a igreja, para levantar o irmão, para levantar o irmão, para eu vou falar. Quando entra na casa do Senhor, para murmurar. Eu sei que dói, mas se eu e você quer ir para o céu, a verdade vai quem comanda, eu e você. Se eu quero subir, eu preciso pregar a verdade. Ainda só mais 1 minuto que eu já acabo. Jeremias, ele fala: Senhor, não prego mais. Vou abrir aspas. É Jeremias dizendo: Senhor, não prego mais, não canto mais, não vou abrir culto mais. Senhor, eu evangelizava, não evangelizo mais. Senhor, eu ia para a tua casa e vai ler, não vou mais ficar, porque eu não estou falando de mim. Quando mais eu faço para o Senhor, está levantando o carro. Ei, querido, que evangelho é esse? Porque o evangelho da Bíblia, ele não mostra. Quanto mais ele faz, mais que a luz se levanta. Quanto mais ele faz, mais o inferno fica irado. Não tem problema não. O papai chamou nós para isso. O papai chamou você. Não pode fazer a obra do Senhor como você fazia. Volta a fazer com amor, com carinho a obra do Senhor. Que aquela indicação que você fazia. Bom. Não pare. Não abandone a tua cruz. Não abandone o teu chamado.
está falando mal de você. Porque está olhando para você e dizendo que você é um derrotado, você é uma derrotada. No nome de Jesus, você é vencedor, meu irmão. Você é vencedor, meu irmão. Deus chamou você não como derrotado, mas como guerreiro valente. Pega a tua espada e volta a caminhar. Meu Padre, meu Padre. Não pode. Homens de Deus, mulheres de Deus, todos foram perseguidos. Será que eu e você é maior? Quando nós olhamos para o nosso mestre, quando nós olhamos para os apóstolos, aleluia, todos eles foram perseguidos, caluniados, apanhados. Será que eu e você somos melhor? Será que eu e você somos melhores? Não. Porque todo aquele que está no destino ao céu, o diabo não vai parar. É de noite. O diabo lutando, a enfermidade querendo bater, aleluia, a tristeza vai ter dia, vai, o choro vai falar mais alto, vai ter dia que você não vai nem conseguir botar, aleluia, a cara no travesseiro para dormir, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, vai ter dia, vai, o diabo vai imprimir o tempo, vai papai vai dizer, ei, eu ainda tenho controle da tua vida. A tua vida, a tua casa, a tua família, nada saiu das minhas mãos. Eu sou dono da vida, eu te chamei e eu continuo a ordem. Continua caminhando, é que a tua cabeça não pode prosseguir, não vive, mas não está dando crédito. Continua pegando, continua pegando, porque Deus ele é contigo. Quando eu olho, todos os vacinos são invocados no pastor Paulo. Todos os vacinos, ele é invocado. Há um ano atrás, eu estava trabalhando no Lava Rápido. E antes de eu ir trabalhar, Deus me mostrou uma visão. 3 lobos vinham ali numa fúria para querer devorar. E esses 3 lobos vinham ali para querer devorar eu. Do nada eu olhava para o meu lado, aparecia um pedaço de pau. Pegava ali e metia na cabeça daqueles lobos. Quanto mais eu batia, a face que era de um lobo mudava para uma face de um homem. Quanto mais eu batia, a face do lobo vinha uma face de um homem. E aí eu fui orar. E diante da mensagem bíblica, nós sabemos que Jesus ele diz: eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Fui trabalhar, pensando naquilo, Senhor, que querias. E aí fui trabalhar, trabalhando, hora se passa, vem, deu 1h da tarde, aqui eu paro. Deu 1h da tarde. E um rápido cheio de carro. E aí chegou um rapaz, os jovens que trabalhavam comigo, todo mundo, foi lá conversar com ele. E aí ele foi lá, um dia de calor, comprou cerveja para ele, comprou cerveja para os jovens. E hoje os jovens falaram, ele é cristão, ele não bebe. Foi lá e comprou um refrigerante de 2 litros. E vai e vem, eu lá no carro. E aí eu dei uma pausa, meus irmãos. Fui tomar um pouco do refrigerante. Quando eu estou lá pela pia, aquele homem está bebendo um litrão. E aí quando ele vai dizer para mim, você é crente, jovem? Eu fui com toda a ousadia que Deus me deu, então eu não posso deixar essa ousadia morrer. Eu fui olhar para a cara dele e falei, crente eu não sou não, porque crente até o diabo é, mas eu sou cristão. Rapaz, quando eu fico falei isso, o camarada também olhou para mim, levantou a cabeça, o peito lá na frente,
e me diz: eu também sou. Ah, meus irmãos, eu olhei, eu vi aquela cerveja em cima daquela mesa. E aí, eu falei: Senhor, é mesmo cristão? Aí eu sou apenas 2 anos que eu me converti. Aí o camarada, mesmo assim, é um diabo puro. Eu tenho 5 anos, sou batizado nas águas, sou batizado no Espírito, e não sei mais o que, eu conheço a palavra. Falei: olha, Jesus, agora eu vou colocar isso aqui. Quando aquele homem falava, Deus tocou no meu coração. Lembra do lobo? Aí eu falei: ah, Jesus, agora eu vou colocar isso aqui. Quando eu comecei, meus irmãos, eu falo para vocês: se nós não tivermos intimidade com Deus, nós passamos vergonha. Se nós não tivermos palavra, o diabo nos vergonha fácil. O homem tinha uma sabedoria tremenda, mas só não tinha Jesus e não tinha unção. Eu não tinha sabedoria, mas tinha unção e tinha intimidade. Só isso basta. E aí, meus irmãos, ele começou a falar da Bíblia. Aí ele começou a falar para mim: não julgueis. Porque ele viu que eu olhei para a cerveja e para a cara dele com a cara meia forma. E aí ele já chegou direto: não julgueis. Só o Senhor julga. Eu falei: verdade. Mas a Bíblia também fala: julgai segundo a palavra. Se você é servo, eu posso, porque nós estamos dentro da palavra. E ele começou a bater, Paulo. E começou a falar, e Tiago disse, e não sei o que. Aí ele veio falar: nenhuma condenação daquele que tem em Jesus Cristo. Eu falei: ah, é verdade. Sim, é Bíblia. Fala comigo, Jesus. E aí, meus irmãos, nós debatendo, e eu querendo parar, mas Deus dava graça para falar umas verdades. Chegou uma hora que ele foi e falou assim: ô meu jovem, eu estou devendo aqui. Se chegar uma pessoa para sentar do meu lado, eu posso pregar? Deus me deu a mensagem na hora, eu falei: pode pregar, mas vai se cumprir o que está em Mateus capítulo 7, versículo 23. Apartai-vos de maldito e praticai a iniquidade. E aí, essa palavra vai se cumprir na tua vida. E ele começou a querer distorcer a palavra: mas não julguei, vigiai para que você também não caia, pai. Eu falei: olha isso, tá? E chegou uma hora, meus irmãos, uma coisa que muitos crentes caem. Porque tem coisa que está dentro da Bíblia, a tradução judaica para o povo, que nem ele vai falar para mim: ah, mas Jesus multiplicou, ali ele fez um milagre, transformando água em vinho. Aí ele veio falar para mim, eu falei: varão, tradução judaica, ali só a tradução deles, o costume deles. Eu não sou judaico, eu não falo hebraico, eu não falo a língua deles. Muito ao que já não tem pecado. Se Jesus multiplicou, se Jesus transformou a água em vinho, então significa que eu posso beber, porque é vinho, eu não posso me embriagar. É um versículo que a pessoa tem que saber interpretar esse versículo. Aí ele veio e começou, ele mesmo caiu na sua própria armadilha. Ele mesmo começou a se molar. E aí eu comecei a pregar, o que Deus colocava, eu comecei a entregar. Parece que o diabo é tão astuto. O diabo enviou mais um, né? Quando o diabo enviou mais um, eu pensei: pronto, agora vai entrar mais um dele. Mas o diabo sabia que aquele homem, conforme a verdade, ele podia até abandonar a sua prática ali. Mas o diabo chegou a oferecer: olha, vamos ver uma casa que tem ali. Nem conheci o rapaz, só chegou: vamos ali, eu tenho uma casa, eu vou te vender. Falei: isso aqui é coisa do diabo. Pegou o rapaz, foi embora. E eu falei: eita, Jesus, tu és maravilhoso. Ei, eu quero liberar algo para a minha geração. Não basta a gente cantar, não basta você pular, mas nós temos que ter autoridade e usar a autoridade. Senão nós passamos vergonha, jovem. Ei, jovem, usa a autoridade que Deus te deu.
Aleluia. Não rebaixa a tua cabeça. Pode ser para quem é envolvido, mas pastor é maior que eu. Problema. Se Deus te deu autoridade, Deus está mandando. Ouça a autoridade. Envolvido. Não vai fechar a agenda. Deixa fechar a agenda. Mas fala a verdade. Para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Não oculta a verdade de Deus. Porque no último dia, mas para quem me dá conta da verdade, então fala e usa a autoridade que Deus te deu e a chama dessa minha rica oportunidade. Quando recebeu o caminho do Senhor, glória a Deus. Meu irmão, quem pegou a tua parte aí? Eu peguei a minha. Quer se usar, vai ser caluniado. Quer expulsar demônio, vai ser perseguido. Quer fazer algo para Deus, vai ser julgado. Quer ser crente, não te condenar. Está preparado? Fica de pé, vamos orar. Eita, Jesus. Eu só me quero comer a palavra. Segundo dia dessa campanha, não deu, pai. Vai se arrebentar, irmão. Segundo dia. E foi de outra igreja, pastor, amigo meu. Vamos vir aqui agora falar do meu serviço, a mesma coisa. O outro comeu lá também. Pastor, mandou nós dois embora. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai santo, amado, querido, de poder e graça. Aqui está, Deus, a tua palavra, que foi pregada e ministrada nesta noite. O Espírito Santo dá-nos graça, Deus. Espírito da verdade, aqui está com a igreja do povo, Pai, que veio te adorar nesta noite. Revela, Senhor, segundo o teu querer, a tua misericórdia. Fala, Pai, da tua igreja. Sua palavra foi pregada e ministrada, todos já foram revelados pela tua palavra. Confirma, Senhor, mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Mais 2 minutos, você dando glória a Deus, batendo palmas para Jesus. Glória a Deus, levanta a tua, pode adorar a Jesus. Você merece, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem 2 pessoas, irmão, aqui que no dia de hoje, revela Deus que está desfazendo o embaraço na tua vida. Porque esse embaraço, você tentava sair e ir para frente, parece que nada anda. A dia de hoje Deus está desfazendo esse embaraço. E a tua vida vai andar, em nome de Jesus. Cadê essa 2 pessoas? Lá no canto. Pode receber. Cadê a outra pessoa? Você, sua vida vai dar. Aleluia, glória a Deus. A inveja é pior do que a amargura. A inveja é pior do que a amargura. Quem sabia? A Bíblia diz que a inveja é pior do que o pecado de feitiçaria. A inveja é terrível, irmão. E muitas vezes você pode dizer, eu não tenho nada, eu falo aluguel, eu tenho isso e aquilo, e a pessoa que investe, olha, você é um crente. E você só vem para a igreja, você tem um trabalho, você tem um carro, você tem um Nós sabemos que ela pode ser melhor do que você. Aleluia. Tem 2 pessoas aqui que você está tocando na tua visão. Você está vendo quase nada. Você está tocando na tua visão. Cadê essa pessoa? Você quer a vitória, não confirma Deus. Você vê tudo embaçado, não confirma. Cadê essa pessoa? Não, você vai a bênção. Cadê a outra pessoa que serve em nome de Jesus? Manda uma vitória para ele. Aleluia, glória a Deus. Ó, como Deus é bom. Tem 3 pessoas aqui, 3 pessoas que Deus está te livrando da calúnia. Aí, ó, palavra. Já estão trabalhando com o teu nome e você não está nem sabendo, mas Deus é aquele que viu nessa noite, joga por terra. Cadê essa pessoa? Não confia pela fé. Cadê você? Pela fé. Cadê essas 3 pessoas? Reveladas. Cadê você? Segue em nome de Jesus. Segue em nome de Jesus. Deus está tirando o dedo lá. Cadê?
essa outra pessoa não confirma pela fé, lá atrás, pode bater palma, pode bater palma. Então, se você olha essa porta, Senhor, entra com providência. Eu necessito, só o Senhor pode entrar. Cadê essa pessoa? Ele está entrando, não confirma pela fé. Eu digo, Pai, cadê essa pessoa? O Senhor